As finishers da WWE são algumas das coisas mais épicas que você verá na televisão ao vivo. Esses golpes não só dão o sinal de partida para alguns dos eventos de TV mais memoráveis, mas também se tornam golpes característicos de nossos lutadores favoritos. Desde as finalizações que deixaram os lutadores lesionados até aquelas que pareceram totalmente embaraçosas, vamos dar uma olhada em algumas finalizações da WWE que deram terrivelmente errado. Vamos começar com o Piledriver do Undertaker. Provavelmente é difícil imaginar o Undertaker errando um movimento, mas até mesmo o melhor dos melhores não está imune a um acidente ocasional. O Tombstone Piledriver era tão perigoso que a WWE praticamente proibiu qualquer outra pessoa de usá-lo. E quando um Piledriver dá errado? Ele dá muito errado. Basta perguntar a Koko B. Ware, que quase quebrou o pescoço quando The Deadman ainda estava aprendendo a usar as cordas. Ou melhor ainda, pergunte a Goldberg, que levou um dos Tombstones mais terrivelmente ruins da história no Super Showdown 2019. Agora, antes de chegarmos a esses momentos terríveis, vamos falar sobre como o Undertaker começou a usar esse finalizador lendário. Quando Mark Calloway se tornou o Undertaker em 1990, ele precisava de um finalizador que fosse tão aterrorizante e definitivo quanto toda a sua vibração de morto-vivo. Foi aí que surgiu o Tombstone Piledriver, um movimento que fazia parecer que ele estava literalmente plantando almas a 2 metros de profundidade. Para piorar as coisas, ele cruzava os braços do oponente como se ele estivesse em um caixão antes de prendê-lo. Era perfeito. Era assustador. E na maioria das vezes, ele acertava sem falhas. Na maioria das vezes. Mas no Survivor Series 1990, nem tanto. Essa foi a noite em que Undertaker fez sua estreia na WWE. E Koko B. Ware teve a honra ou o azar de ser o primeiro lutador a receber o Tombstone. Infelizmente, Taker fez besteira. De acordo com o próprio Koko, o movimento deu tão errado que ele quase teve seu pescoço quebrado. Não foi exatamente o começo mais tranquilo para um cara que viria a ter uma das carreiras mais dominantes de todos os tempos, mas essa não foi a única vez que o finalizador do Undertaker deu errado. Avançando rapidamente para o Super Showdown 2019, o Piledriver quase eliminou Goldberg. O Super Showdown 2019 foi uma partida que provavelmente deveria ter ficado na categoria EC. Undertaker versus Goldberg parecia incrível no papel, mas na realidade, nem tanto. Depois que Goldberg já havia sofrido uma concussão ao dar uma cabeçada em uma porta, Undertaker tentou seu golpe final, e digamos que ele não aterrissou com segurança. A cabeça de Goldberg bateu com força no tapete, deixando todos os espectadores horrorizados. Foi um momento difícil que fez com que as pessoas questionassem se os dois caras deveriam estar no ringue. O Deadman pode ser um dos maiores de todos os tempos, mas quando é que o Tombstone Piledriver dá errado? É o tipo de coisa que faz você prender a respiração e torcer para que ninguém seja enterrado de verdade. Curiosamente, o Undertaker não foi o único que teve um finalizador que deu terrivelmente errado. Às vezes, ele também foi o alvo de um. E quem imaginaria que Rey Mysterio, um cara com quase metade do seu tamanho, seria o único a derrotá-lo? Sim, Rey Mysterio quase derrotou o Homem Morto com um finalizador mal feito. Rey Mysterio construiu sua carreira desafiando as probabilidades, e um de seus movimentos característicos é o senton sentado, um movimento aparentemente simples em que Rey se lançava da corda superior e aterrissava de bunda no peito do oponente, derrubando-o. A ideia por trás disso era genial. A ideia era que o oponente fosse o primeiro a ser derrubado. A ideia por trás disso era genial. Rey não ia dominar ninguém, então tinha que usar sua velocidade, agilidade e, bem, todo o peso do seu corpo. Um movimento de alta velocidade, como o senton sentado, tornava crível que esse dínamo de 77 quilos pudesse derrubar pesos pesados. E na maior parte do tempo, funcionou muito bem. Na maior parte do tempo. Entre no SmackDown por volta de 2010. Rey Mysterio versus The Undertaker. Tudo estava indo bem, até que Rey decidiu usar seu finalizador de confiança, o senton sentado. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era aterrissar diretamente no peito de Taker, e The Deadman se desintegraria como uma árvore caída. Simples, certo? Bem, não dessa vez. Em vez de acertar o alvo, Rey errou a aterrissagem e caiu diretamente no rosto do Undertaker. O impacto foi brutal.
Não foi apenas um pequeno solavanco ou um movimento errado. Foi uma colisão traseira com força total, em alta velocidade, contra o osso orbital de Taker. E adivinhe só, ele se quebrou. O Undertaker, um homem que já havia enfrentado cadeiras de aço, quedas no Hell in a Cell e literalmente fogo, foi derrubado por um senton sentado. A lesão foi ruim o suficiente para deixar o The Deadman de lado por um tempo. E você sabe que deve ter sido séria se ele teve que tirar uma folga. Um osso orbital quebrado não é brincadeira. Ele atrapalha a visão, causa dor intensa, e, em alguns casos, pode até exigir cirurgia. E sem mais nem menos, o Giant Killer acidentalmente derrotou The Deadman em um dos erros mais inesperados de todos os tempos. Continuando, vamos dar uma olhada no momento em que o Powerbomb de Brock Lesnar quebrou Hardcore Holly. Hardcore Holly tinha um jeito diferente. Esse cara se orgulhava de sua reputação de durão, e sejamos realistas, ele a merecia. Esse é o mesmo homem que uma vez teve um pedaço gigante de uma mesa alojado em suas costas e continuou como se fosse apenas mais uma terça-feira. Mas apesar de todas as guerras hardcore que ele travou, sua pior lesão não foi causada por cadeiras de aço ou mesas em chamas. Não, ela veio de um finalizador que deveria ter sido apenas mais um dia no ringue, um simples powerbomb. Agora, antes de falarmos sobre o erro, vamos falar sobre as bombas de energia por um segundo. O powerbomb é uma manobra clássica de luta livre e tem tudo a ver com força bruta. A ideia é simples: levantar seu oponente bem alto e derrubá-lo com força. É um movimento que foi usado por lendas da luta livre como Batista, Kevin Nash e The Undertaker. Mas quando Brock Lesnar, uma aberração genética da destruição, executa um powerbomb, você sabe que o golpe será diferente. Quando Brock fez sua estreia na WWE em 2002, ele era como um chefe de videogame da vida real. O cara podia derrubar qualquer um, e ele o fez. O F5 era sua assinatura, mas Brock tinha muitas outras ferramentas de destruição, inclusive um powerbomb devastador. E, em uma noite fatídica, Hardcore Holly se viu na ponta receptora. O problema? Brock não conseguiu segurar bem o golpe. Durante a luta, Brock levantou Holly para o powerbomb, mas algo estava errado. Talvez tenha sido o ângulo, talvez tenha sido o posicionamento, mas, em vez de derrubá-lo de forma limpa, Brock perdeu o controle no meio do movimento. Isso fez com que Holly caísse de cabeça no chão. O impacto foi terrível, e Holly imediatamente percebeu que algo estava errado. Acontece que ele não estava apenas machucado, ele havia basicamente quebrado o pescoço. Essa lesão deixou Hardcore Holly fora dos ringues por meses. E ao contrário de alguns erros em que o lutador lesionado simplesmente se esquiva, esse teve consequências reais. Mas ei, havia um lado bom. Quando Holly finalmente se recuperou, ele conseguiu uma luta pelo WWE Championship contra Lesnar no Royal Rumble de 2004. Claro que ele não venceu, mas teve a chance de se vingar. Pelo menos Holly tinha alguém para culpar. Seth Rollins? Ele não teve essa sorte. Errou tanto o seu powerbomb que a única pessoa com quem ele poderia ficar bravo era com ele mesmo. Seth Rollins estava pegando fogo em 2015. Ele não era apenas o campeão da WWE, ele era o cara. E embora possa não ser um monstro como Batista ou Lesnar, ele é explosivo. E seu turnbuckle powerbomb se tornou uma parte característica de seu ataque. Então, o que poderia dar errado? Bem, tudo. Durante uma luta contra Kane em Dublin, Irlanda, Rollins tentou fazer algo um pouco diferente. Ele deveria pular sobre Kane enquanto os dois estavam na corda superior, dar um salto mortal, aterrissar de pé e, em seguida, aplicar um powerbomb em Kane. Você sabe, apenas mais um dia de trabalho para Seth freaking Rollins. Mas o problema é o seguinte, ele se empenhou demais. Em vez de aterrissar suavemente e executar o powerbomb, sua perna direita sofreu todo o impacto em um ângulo horrível. Seu joelho se dobrou, torceu e cedeu completamente. E, sem mais nem menos, o LCA, o LCM e o menisco de Seth foram rompidos. É isso mesmo, ele não rasgou apenas uma coisa, ele destruiu tudo. A luta ainda tinha que terminar, então Rollins, de alguma forma, conseguiu se recuperar e acabou com Kane. Mas quando ele chegou aos bastidores, sim, os médicos confirmaram que seu joelho estava destruído. Com esse único erro, o reinado de Seth Rollins no campeonato estava acabado.
ele foi destituído do título da WWE e forçado a ficar de fora por mais de 6 meses, perdendo a WrestleMania 32. Foi um golpe brutal, não apenas para ele, mas para a WWE como um todo. Quando Rollins finalmente retornou, ele recuperou seu lugar, mas alguns fãs argumentam que ele nunca mais foi o mesmo. Foi o joelho? Foi a virada de cara? Quem sabe? Mas o que sabemos é que uma tentativa fracassada de powerbomb lhe custou tudo no auge de sua carreira. A seguir, temos o Bronco Buster de X-Pac, quando ele literalmente se machucou de novo. Antes de falarmos sobre essa lesão que causa constrangimento, vamos tirar um momento para reconhecer o quão ridículo é o Bronco Buster. Não se trata de uma manobra perigosa. Não é uma manobra de alto impacto, do tipo, nocauteie seu adversário. Não, o Bronco Buster é puro desrespeito. Trata-se de humilhar seu oponente enquanto o público perde a cabeça. X-Pac não o criou, mas com certeza o tornou famoso, saltando para cima e para baixo sobre um oponente caído no canto, como se estivesse montando um touro mecânico em um bar. Mas embora parecesse divertido, uma noite fatídica em 2013 provou que o Bronco Buster poderia ser um pesadelo que ameaçaria sua carreira. Agora, X-Pac vem fazendo esse movimento há anos na WWE e fora dela. Fazia parte de sua arrogância no The Giz, um movimento que não era para causar dor, mas para fazer seu oponente parecer um perdedor total. Era para ser simples: correr, pular, passar pelas cordas, quicar. Mas aquele show indie em 2013 não terminou como esperado. Durante uma luta, X-Pac fez seu movimento característico como já havia feito milhares de vezes antes. Ele avançou a toda velocidade contra seu oponente, pronto para fazer o que queria. Mas, em vez de acertar o alvo, ele errou e bateu com a virilha na trave de aço do ringue. Só isso já parece ruim. Mas não foi apenas doloroso, foi horrível. X-Pac se rasgou em um lugar muito particular e muito infeliz. Sim, ele literalmente se rasgou em um novo. A dor foi excruciante, e o dano foi grave o suficiente para exigir cirurgia imediata. Em vez de comemorar uma vitória, X-Pac acabou em uma cama de hospital, com uma história que nenhum homem quer contar. E o pior de tudo, ele ainda faz o movimento. É isso mesmo. Apesar de ter sofrido uma das lesões auto-infligidas mais brutais da história da luta livre, X-Pac não aposentou o Bronco Buster. Mas você sabe que esse momento horrível está gravado para sempre em sua memória. E se você acha que X-Pac continuar com o Bronco Buster depois daquele desastre é loucura, espere até ouvir sobre o momento em que o RKO de Randy Orton passou de Out Nowhere para Out With. O RKO é um finalizador tão lendário que se tornou um meme completo na internet, seja derrubando oponentes no ar ou sendo editado de forma hilária em vídeos virais de pessoas tropeçando. O finalizador relâmpago de Randy Orton é sempre um show à parte, mas mesmo os melhores golpes nem sempre saem conforme o planejado. E em um momento infame, o Legend Killer nos deu um RKO que foi tão ruim que fez o público rir em vez de aplaudir. No início dos anos 2000, Randy Orton ainda era um novo prodígio da terceira geração que estava subindo na hierarquia da WWE. Ele tinha carisma, contava com o apoio da Evolution e, o mais importante, tinha seu movimento de finalização, o RKO. Inspirado no Diamond Cutter de Diamond Dallas Page, a versão de Orton era mais ágil, mais chamativa e podia ser acertada do nada. Com o tempo, o RKO se tornou uma das finalizações mais protegidas e respeitadas da história da WWE. No entanto, em 26 de janeiro de 2004, durante uma partida de handicap 3 contra 2, com a participação do Evolution contra Chris Jericho e Rob Van Dam, Orton aplicou o que foi facilmente um dos piores RKOs de sua carreira. O plano era fácil. Orton deveria salvar heroicamente Batista, que estava preso nas muralhas de Jericó. O árbitro estava convenientemente distraído, dando a Orton a janela perfeita para entrar, aplicar um RKO rápido como um raio e virar a maré. Simples, certo? Bem, nem tanto. Por razões ainda desconhecidas, talvez Orton tenha errado o tempo de seu salto, talvez Jericho não tenha entrado no momento certo, Orton errou completamente o movimento. Errou completamente. Em vez de agarrar a cabeça de Jericho e jogá-lo no tapete, Orton simplesmente caiu, deitado de costas, na frente de todos. O momento foi hilário. Orton
Percebendo que tinha acabado de fazer besteira na frente de uma arena lotada, teve que se levantar desajeitadamente, correr de volta para o outro lado do ringue e finalmente acertar Jericho com 1 segundo e muito melhor RKO. Mas a essa altura, o estrago já estava feito. O que era para ser um momento dramático e salvador da partida se transformou em pura comédia. Hoje em dia, o RKO de Orton é quase perfeito. Mas naquela noite em 2004, aquele foi o raro momento em que o assassino de lendas parecia mais um palhaço. Ainda sobre quase finalizações hilárias, o GTS de CM Punk pode ter funcionado para outros lutadores, mas contra Kane, acabou sendo mais engraçado do que brutal. O Go to Sleep de CM Punk deveria ser um golpe de nocaute, uma joelhada brutal no rosto que apaga as luzes instantaneamente. Mas em uma noite infame, em vez de colocar alguém para dormir, a tentativa de GTS de CM Punk simplesmente fracassou completamente. Quando CM Punk chegou à WWE, ele veio armado com um movimento que pegou emprestado da lenda da luta livre japonesa Kenta, o Go to Sleep. Era uma coisa linda. Punk erguia o oponente em seus ombros em um golpe de bombeiro, lançava-o no ar e, em seguida, batia com o joelho direto no rosto do oponente ao descer. Era rápido, cruel e parecia um nocaute instantâneo. Com o tempo, o GTS se tornou o cartão de visitas de Punk, o ponto de exclamação definitivo em suas lutas. Mas então, era 25 de maio de 2010. A essa altura, Punk estava liderando a Straight Edge Society, um grupo de leais carecas que acreditavam em sua mensagem de vida limpa e dominação total. Naquele episódio do SmackDown, Punk estava enfrentando Kane, um monstro de mais de 90 quilos que, sejamos realistas, não foi feito exatamente para um movimento como o GTS. Mas, ei, Punk já havia aplicado o golpe em alguns caras grandes antes. Então, por que não tentar, certo? Enquanto Punk colocava Kane em seus ombros, era difícil não se perguntar se realmente veríamos um GTS de 136 quilos. Punk tentou, ele realmente tentou. Mas o tamanho e a distribuição de peso de Kane atrapalharam tudo. Em vez de virar suavemente para a posição para o golpe de joelho, Kane simplesmente deslizou para fora dos ombros de Punk como um saco de batatas. Não houve impacto, não houve joelhada, não houve go to sleep, apenas um Kane muito acordado caindo no tapete ileso. E a melhor parte, Punk ainda venceu a luta. Foi como se Kane tivesse fingido estar nocauteado apenas para manter as coisas em andamento. Talvez ele estivesse precisando tirar um cochilo, ou talvez ele tenha pensado, foi por pouco. De qualquer forma, esse GTS fracassado continua sendo um dos finalizadores mais engraçados da história da WWE, pois quando Kane decidiu que não iria dormir, nada o faria mudar de ideia. De qualquer forma, vamos falar sobre a Batista Bomb no SummerSlam 2006, quando o animal quase tropeçou. E muito. O Batista Bomb foi criado para ser uma demonstração estrondosa de força bruta, um movimento que deveria deixar os adversários arrasados e o público aos berros. Mas, às vezes, até mesmo o animal pode ter um momento em que sua força quase sai pela culatra. A ascensão meteórica de Batista na WWE foi construída com base no puro domínio físico. Ele ganhou seu apelido, o Animal, pegando adversários que pareciam ter o dobro de seu tamanho e lançando-os com um Power Bomb ou um Spinebuster devastador. Sua assinatura, Batista Bomb, não era apenas um movimento, mas uma demonstração de força que deixava os fãs admirados. Inspirado em movimentos de força da velha guarda e aperfeiçoado ao longo de anos de prática, o finalizador de Batista era sua passagem para o topo, especialmente quando ele era o campeão mundial dos pesos pesados. Agora, imagine o palco, SummerSlam 2006, onde as apostas eram altas e a atmosfera estava carregada. O atual campeão, King Booker, estava pronto para defender seu título contra Batista. Batista prepararia Booker para a assinatura Batista Bomb, usando sua força bruta para derrubar o campeão com uma força devastadora. Mas foi aí que as coisas mudaram. Quando o movimento estava prestes a ser executado, Batista se viu em uma situação precária. No calor do momento, enquanto tentava levantar King Booker no ar, ele lutou para manter um controle sólido sobre o campeão. Por uma fração de segundo, parecia que The Animal poderia acidentalmente derrubar o peso pesado em sua cabeça, um momento que poderia ter arruinado não apenas o finalizador, mas toda a luta. A tensão na arena deve ter sido palpável, pois todos se prepararam para o impacto. Felizmente, Batista
Batista conseguiu recuperar o controle no último minuto. Com um esforço hercúleo, ele levantou Booker e executou o Batista Bomb, embora com um timing que deixou muitos se perguntando o quão perto o desastre havia chegado. No final, a luta continuou, mas aquele quase acidente se tornou um daqueles momentos inesquecíveis em que o poder bruto do animal quase se voltou contra ele, deixando os fãs com uma mistura de admiração, alívio e uma dose saudável de "e se", que ainda é comentada até hoje. Chegando ao final dessa lista, temos o momento em que o Shell Shock de Ryback fracassou contra Tensai. Ryback foi criado para ser uma máquina de demolição, uma escavadeira humana que esmagava tudo em seu caminho. Seu finalizador, o Shell Shock, foi o ponto de exclamação perfeito para seu domínio. Não era apenas um movimento, era uma declaração. Ele jogava um cara nos ombros, andava pelo ringue para mostrar seu poder e depois o derrubava de costas. Mas às vezes, até mesmo as maiores potências se deparam com um objeto imóvel. E em 2012, esse objeto era Tensai. Ryback estava pronto para enfrentar Tensai, anteriormente conhecido como Prince Albert ou A-Train, um monstro de 136 quilos. Ryback já havia acertado o Shell Shock em Tensai antes, então, em teoria, isso deveria ter funcionado. Mas naquela noite, as coisas não saíram como planejado. Quando Ryback tentou erguer Tensai em seus ombros, sua pegada não estava correta. Por alguma razão desconhecida, Tensai não estava se mexendo. Ryback tentou novamente, ainda sem sorte. A multidão começou a murmurar. Então, em um dos momentos mais visivelmente frustrantes de sua carreira, Ryback simplesmente desistiu. Em vez do Shell Shock, ele acertou Tensai com um lariat e foi direto para o pino. Ficou claro que ele estava com raiva, o que não era exatamente a aparência que a WWE queria para seu próximo grande monstro. Para ser justo, levantar 136 quilos não é exatamente um passeio no parque, mesmo para alguém tão forte quanto Ryback. Mas essa não era uma luta qualquer. Era um momento do Raw no horário nobre e errar seu finalizador na TV ao vivo não é uma boa imagem para um cara cuja característica principal é o poder puro. É seguro dizer que a WWE provavelmente não queria que você se lembrasse dessa luta. No entanto, você provavelmente não se esquecerá desse finalizador fracassado tão cedo. Estamos falando do pedigree de Triple H contra Marty Garner. Esse erro de finalização foi tão horrível que ainda faz os fãs estremecerem mesmo décadas depois. O pedigree de Triple H é um dos finalizadores mais protegidos e devastadores da história da luta livre. É um movimento que já eliminou lendas, ganhou campeonatos e, para um lutador infeliz em 1996, transformou uma luta de rotina em uma possível visita ao hospital. Quando Triple H chegou à WWE como Hunter Hearst Helmsley, o aristocrata snob com sotaque sofisticado, ele precisava de um finalizador que parecesse sofisticado e mortal. Foi então que surgiu o pedigree, um golpe duplo de face underhook, em que ele prendia os braços do oponente, pulava e enfiava o rosto dele no tapete. Era o ajuste perfeito para um cara que se achava melhor do que todos os outros, um movimento que literalmente colocava seus oponentes embaixo dele. Com o passar dos anos, o pedigree se tornou um elemento básico de seu domínio, seguindo nomes como The Rock, The Undertaker e até mesmo John Cena. Mas então havia Marty Garner. Em 1º de junho de 1996, em um episódio do WWF Superstars, Triple H enfrentou Garner, um talento de destaque cujo trabalho era fazer com que as grandes estrelas parecessem boas. A luta deveria ser uma simples exibição para Triple H, uma vitória rápida para manter seu ímpeto. Mas quando chegou a hora de aplicar o pedigree, as coisas tomaram um rumo muito perigoso. Quando Triple H aplicou o golpe, Garner aparentemente não percebeu o que estava prestes a acontecer. Em vez de manter o corpo imóvel e esperar para ser jogado de cara no tapete, Garner pensou que estava levando um powerbomb duplo underhook. E o que você faz em um powerbomb? Você pula. Então, Garner pulou. Triple H, completamente despreparado para isso, seguiu com o movimento e, em vez de aterrissar no chão, Garner foi atingido diretamente na cabeça. Seu pescoço se dobrou em um ângulo absolutamente horrível e, por um segundo, parecia que algo tinha dado catastroficamente errado. O público ficou em silêncio. Triple H provavelmente estava entrando em pânico.
Felizmente, Garner conseguiu evitar uma fratura no pescoço, embora tenha sofrido sérios danos no pescoço. Mais tarde, ele se recuperou e chegou a trabalhar na ECW, mas aquele momento continua sendo um dos mais assustadores erros de pedigree já registrados pelas câmeras. A lição aprendida? Se Triple H prender você em um pedigree, não pule. Apenas não pule. Qual desses momentos você acha que foi o pior? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.